Queridos, vamos lá então, né? Nós estamos lendo o livro Nascidamente e estamos lendo o capítulo 1. Estamos encerrando hoje, acredito, o capítulo 1. Quero que vocês abram na página de número 22. Capítulo 1 tem como título o paradoxo do ser e do tempo. Em outras palavras, estamos falando sobre a contradição que há entre o tempo, né, de existência da humanidade, nesse primeiro momento, dizendo que a humanidade atual vive no tempo da pós-modernidade, a humanidade que vive, né, hoje, depois de Cristo, já no século 21, ou seja, é uma humanidade bastante avançada em muitos sentidos. Nós somos uma humanidade que desfruta hoje do conhecimento da tecnologia muito alta, amplo conhecimento científico, ou seja, uma humanidade crescida, né? Se comparada aos povos de séculos ou milênios anteriores a nós. A grande questão que se instaura nesse primeiro capítulo é que, pelo que nos parece, e quando eu digo parece, nós não queremos aqui ter a arrogância de asseverar contra o crescimento de nenhuma pessoa especificamente, mas nos parece que, no que diz respeito às coisas espirituais, ao entendimento das coisas referentes a Deus, a humanidade não avançou. E isso por um motivo muito simples. E eu preciso que vocês entendam esse aspecto que já explicamos em aulas anteriores, mas é importante que todos entendam que a Bíblia Sagrada, e nós devemos ler a Bíblia como um todo para entender isso, a própria Bíblia Sagrada aponta a história da humanidade como sendo uma história de um tempo anterior, chamado de menoridade, um tempo em que os homens eram menores, e um tempo posterior, em que os homens deveriam, tecnicamente falando, ser maiores. Onde nós encontramos isso na Bíblia? Encontramos em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. O apóstolo Paulo claramente diz que, vindo a dispensação da plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da menoridade e nos levar para a maioridade. Ou seja, diz que Cristo veio para nos tirar dos rudimentos da lei e nos levar para a realidade de Deus. O que significa isso? Significa que no tempo antes de Cristo, chamado lá em Gálatas capítulo 4, de o tempo da menoridade, os homens eram guiados pelo conhecimento rudimentar acerca de Deus. Ou seja, Paulo vai dizer que o homem era guiado pela lei, pelos preceitos, ele era guiado por um conhecimento baseado em símbolos, um conhecimento baseado em coisas, um conhecimento baseado, poderíamos dizer assim, em rituais, não é? Basta que você leia todo o Antigo Testamento e veja que o Antigo Testamento estabelece uma relação do homem para com Deus baseada em coisas. Então, o homem pecava, ele precisava ir até um lugar chamado Jerusalém, onde tinha um templo físico, onde tinha um altar físico, e lá ele tinha que oferecer, por meio de um sacerdote, um homem, um animal, sangrar o animal e oferecer em sacrifício pelos seus pecados. Então veja, o homem tinha um problema de pecado e ele recorria a quê para resolver os seus problemas interiores? Ele ia a um lugar físico,
há um templo físico, há um sacerdote físico, com uma oferta física, ou seja, tudo estava condicionado às coisas físicas.